Quem vai dar mais detalhes é Ilo Marques, advogado e porta-voz da Antena Câmara de Comércio França-Brasil, no Nordeste, que está aqui comigo no estúdio. Ilo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Elaine, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui no Otimista, falando desse projeto tão bacana que a gente está trazendo aqui para o Nordeste, que tem um potencial de gerar muitos benefícios para a região, trazendo negócios, intercâmbio cultural, econômico, industrial e científico também. Pois é, falando desse momento agora, né? Conta um pouco para a gente do trabalho da Câmara e, sobretudo, esse momento agora voltado também para o Nordeste, em especial aqui no estado do Ceará. Perfeito. A Câmara França-Brasil, ela é a Câmara de Comércio mais antiga em funcionamento aqui no país. Ela tem 123 anos, né? E ao longo dessa história promoveu muito intercâmbio científico, cultural, econômico, industrial entre as duas nações. As relações do Brasil com a França são muito íntimas e às vezes esquecidas. A França, por exemplo, é o maior empregador privado no Brasil, estrangeiro, as empresas francesas. Inclusive, o maior empregador privado no Brasil é uma empresa francesa, que é o Carrefour, que apenas aqui no Ceará emprega mais de 5.000 pessoas. Tem outras bandeiras, como o Atacadão, que pertence à mesma marca. Coincidentemente também, o Brasil ele representa a maior fronteira com a França. Nós lembramos constantemente da França que está lá na Europa, onde tem Paris, que é a França metropolitana, mas existe também a França ultramarina, que faz parte da República Francesa. Nós temos aqui do lado a Guiana Francesa, com a qual nós temos mais de 700 quilômetros de fronteira. As empresas francesas, elas estão no nosso dia a dia. Quanto tempo de nossas vidas não ficamos com uma caneta Bic em nossas mãos? Né? Existem componentes eletrônicos, existem empresas de varejo, tecnologia, cosméticos, as mais variadas. Aqui no Ceará, recentemente, com o Hub da Air France, nós vivenciamos esse intercâmbio mais intensamente. Hoje, a França é o país que mais manda turistas para o nosso Ceará. E muitos de nós também utilizamos do voo para ir para conhecer a Europa. E é nesse ambiente que a Câmara se introduz como um fomentador dessas relações. A Câmara está presente hoje em São Paulo, comunidade em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. E há alguns anos nós viemos conversando com eles para trazer a Câmara para o Nordeste. Já existia esse olhar, né, da diretoria, esse projeto foi abraçado pelo presidente da Câmara, Pedro Antônio Gouveia Vieira, pela diretora executiva Corrine Fontinelli, e nesses últimos anos fomos afinando as conversas e lançamos oficialmente o projeto na semana passada. E nesse caso, nessas atuações, nesse olhar para cá, né, a escolha aqui está em Fortaleza, é isso? Conta um pouco de como é que foi pensado isso para agora, para o local Ceará e Fortaleza, com relação também ao olhar para o Nordeste. Perfeito. A antena de Fortaleza, ela cobrirá os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí. Fortaleza tem uma localização muito privilegiada, né? Nós estamos muito próximos da Europa, muito próximos da África, muito próximos dos Estados Unidos também. E temos voos semanais para a França, o que facilita bastante as coisas. Então, Fortaleza foi escolhida tanto pelos seus atrativos, como também pelo fato de nós estarmos liderando esse processo. Esse processo se iniciou há alguns anos, fui a São Paulo, conversei com a diretoria, com a presidência, então também o fato de eu residir em Fortaleza contribuiu para a escolha. Nós desenvolveremos esse projeto em todos esses estados e aproveitaremos ao máximo os potenciais que essa região tem a oferecer. O Ceará ele tem ativos únicos, nós temos o nosso Porto do Pecém, nós temos a Siderúrgica, nós temos as EPE. Existem apenas 2 EPEs em funcionamento atualmente no Brasil, que é a do Ceará e a do Piauí, uma coincidência. E nesse caso, nesse olhar, né, a gente tem aí a localização geográfica do Ceará muito bem, né, localizado, a gente tem um hub, a questão do hidrogênio verde, o hub aéreo que você falou também, a gente tem toda uma logística favorável, a gente tem todo um olhar econômico favorável nesse sentido. A partir desse momento, né, que a gente tem essa unidade também aqui em Fortaleza, olhando para o estado do Ceará também para o Nordeste, quais são as negociações que podem ser esperadas, estreitar esses laços cada vez mais, em que áreas mais pontuais você identifica? Perfeito. Nós aqui temos grandes atrativos, nós temos o potencial de nos tornarmos uma grande potência mundial em energia e transição energética. O hidrogênio verde ele já é uma realidade, já se começou a produzir as primeiras moléculas aqui. A nossa parceria estratégica com o Porto de Roterdã também, ela é muito importante. Nós temos empresas francesas que já assinaram memorandos de entendimento com o governo para a produção de hidrogênio verde. Nós temos uma grande empresa de energia francesa com sede aqui no Ceará, que é a Quer.
Então, esse segmento de energias renováveis, acho que é o com maior potencial, mas existem vários outros. Nós já temos empresas francesas instaladas aqui, deu o exemplo do Carrefour, nós temos a rede Accor de hotéis, nós temos a Edenred, nós temos a Leroy Merlin, né, como nós chamamos em português, que é a Leroy Merlin, e muitas outras. E o objetivo da Câmara é trazer mais ainda, apresentando o que nós temos a oferecer. Porque nós conhecemos bem as nossas riquezas, né? Mas às vezes quem está fora não conhece ou conhece superficialmente. E também estimular as empresas que estão aqui a fazer negócios com essas outras. Às vezes empresas que querem exportar mais, ou que querem começar a exportar, ou que simplesmente querem ter relações com as empresas francesas já instaladas aqui no Brasil e em outras regiões. Tem empresas francesas com fábricas na região amazônica, em São Paulo, no sul do país. Então a Câmara vai tentar conectar essas pessoas para fazer mais negócios. E no caso, né, já desse trabalho de vocês aqui, com relação à questão de associados, como é que está atualmente na Câmara? E como é que faz para se associar, fazer parte também desse grupo? Perfeito. Excelente pergunta, Elaine. A gente está muito feliz porque o projeto acabou de ser lançado aqui oficialmente e já há uma procura muito grande de pessoas e de empresas querendo se associar à Câmara, buscando mais informações. Nós já temos associados porque antes mesmo do projeto ser lançado, havia alguns clientes com os quais eu conversei sobre o projeto brevemente que desde já se empolgaram bastante, já quiseram fazer a associação. A associação é muito simples, basta entrar em contato conosco através do nosso Instagram, ou tem lá também o meu telefone. Nós enviaremos o formulário, pode-se também acessar diretamente o site da Câmara na internet. Preenche um formulário muito simples e passa-se por um processo interno de aprovação reputacional e com cerca de mais ou menos 2 a 3 semanas é concluída a associação. E como eu falei, é uma associação nacional, os associados poderão participar de todos os eventos e ter acesso a todos os benefícios que a Câmara oferece nacionalmente. E no caso desse trabalho que vocês estão realizando, né? Você que já está um bom tempo nessa área, já está um bom tempo prospectando, né? Conversando as nossas singularidades aqui no Nordeste, diferentes de outros estados brasileiros. Quais são as principais dificuldades que você observa nesse sentido com relação a estreitar laços, a conseguir fechar mais negócio? O que a gente tem de dificuldades a serem superadas? Eu acho que a principal dificuldade, na verdade, é o conhecimento, é enxergar a região Nordeste, o que nós temos a oferecer, porque muitas vezes a região Nordeste é lembrada só pelo turismo, que também é um grande potencial, nós temos um potencial turístico gigantesco que aqui no Ceará especificamente, o kitesurf mudou um pouco a nossa cara, mudou as feições do nosso litoral com inúmeros projetos, mas eu ainda percebo que há um certo desconhecimento sobre os nossos potenciais, sobre os nossos atrativos. Agora nós temos visto também o Nordeste na mídia por conta do hidrogênio verde, por conta das energias renováveis, solar, eólica, mas há vários outros potenciais que ainda são pouco explorados e que no nosso trabalho nós buscaremos explorar isso, mostrar para o resto do Brasil, mostrar para a França e para empresas de outros países também que há vários outros atrativos aqui no Nordeste. Como mencionei agora há pouco, nós temos o Porto do Pecém, nós temos uma excelente infraestrutura de fibra ótica, inclusive os cabos, né, submarinos entram aqui por Fortaleza, somos exportadores de vários produtos também, temos uma base industrial importante, então há vários atrativos aqui no Nordeste que são pouco conhecidos. Eu enxergo essa principal barreira, eu não vejo nenhuma outra barreira importante do Nordeste em relação ao restante do país. E com relação aos investidores da França, né? Os franceses olhando para cá, quais são as principais dificuldades, os olhares, a segurança fiscal é importante, a questão também de toda uma segurança do país com relação à questão política, enfim, o que você identifica, né? Quais são aqueles olhares que os investidores estrangeiros têm para cá que faz com que tenha uma retraída ou que eles não, agora a gente vai lá investir, o que pode ser esse potencializador? Pronto, aqui no Brasil o nosso grande dificultador é a segurança jurídica. Aqui existe aquela frase célebre, né, que até o passado é incerto no Brasil. Nós vivemos um momento de uma certa insegurança, de certo tensionamento entre os poderes. A STF deu uma decisão recente que flexibilizou a coisa julgada. Então, sempre que nós estamos conversando com investidores estrangeiros, a grande dificuldade é a segurança jurídica. Porque o investidor, não falta capital no mundo, certo? Faltam bons projetos. Então, imagine uma empresa multinacional que tem uma presença em 40 países e vai tomar a decisão de investir em determinado país ou de ampliar o investimento naquele país. O que essa empresa mais quer é previsibilidade, é saber quais são os riscos que ela efetivamente está correndo, a possibilidade de recuperar aquele capital dentro de um determinado tempo.
E então, no Brasil, essa insegurança de mudanças constantes na legislação, a lei diz uma coisa, depois uma corte vai lá e diz que aquela lei não é válida, muda o passado. Esse é o nosso grande gargalo. Evidentemente que há outros, como a infraestrutura, a segurança, mas a segurança jurídica certamente é o principal. E para quem tem o seu negócio aqui no Nordeste, no Ceará, né, já falando nesse recorte, para investir lá, para quem está de olho lá fora, né? Quem quer expandir, o que você quer vender, enfim, quer fazer com que o seu negócio seja conhecido e fazer parte também da Câmara nesse sentido, como é que faz para... Quais são as dicas que você possa dar para quem está assistindo, para quem queira expandir um pouco mais seu negócio nesse sentido? Excelente. O primeiro passo, efetivamente, é buscar a Câmara de Comércio, porque ela funciona como um hub que poderá ajudar essas empresas a exportar para a França, seja guiando para uma outra entidade mais específica, como é o caso da Business France, que é uma entidade governamental francesa que tem como foco justamente, né, trazer empresas exportadoras para cá e ajudar também empresas brasileiras que querem exportar. Em outros segmentos, existem entidades que atuam na parte educacional, como a Campus França, a parte de tecnologia. Então, a Câmara ela vai ser um grande hub orientativo que ajudará as empresas daqui do Nordeste que querem exportar para a França, dando o melhor caminho, ajudando a evitar erros comuns que outros cometeram, enviando materiais informativos e fazendo as conexões corretas. E no caso, quem está fazendo parte da Câmara, né? Quais são os benefícios que tem, esse intercâmbio que tem junto com os outros associados? Então, a Câmara ela busca promover um network bastante intensivo entre os seus associados através de diferentes eventos e também na propagação de conhecimento. Existem as comissões temáticas e aí é importante falar que quem se associa hoje à Câmara pode participar de todo e qualquer evento nacionalmente e todos os colaboradores dos associados. Então, uma empresa que tenha 1.000 colaboradores que venha se associar à Câmara, todos esses 1.000 colaboradores poderão participar. Nas comissões temáticas, há discussões com especialistas em determinadas temáticas, a produção de conteúdo, a discussão de cases. Nós temos também eventos conviviais, como a Soirée Française, à la Française em São Paulo, a Conexão Carioca no Rio de Janeiro. Nós desenvolveremos os nossos eventos conviviais aqui também. Existem foros específicos, como acabou de ser realizado, o Foro de Bioeconomia e Sustentabilidade. Então, há uma série de eventos, uma série de atividades que são promovidas para gerar esse intercâmbio e também gerar conhecimento. Falando um pouco sobre isso também, você falou as inovações que a gente tem, esse olhar já do ESG, né, também muito forte, importante, você falou das energias renováveis, um ponto importante. Realmente, esse momento agora, digamos assim, o foco está sendo nisso também, né? Nesse sentido, nesse olhar das empresas. Com certeza. Esse evento que eu falei foi a segunda edição já do evento, um evento de muito sucesso. Trouxe diversas autoridades, né, e entidades privadas também para falar sobre essa temática. Foi realizado lá no Raya Hub, na cidade de Matarazzo, em São Paulo. É uma das bandeiras transversais da Câmara também, a bandeira ESG. Existem várias empresas francesas que atuam no Brasil, no mercado de energias renováveis, no mercado ESG também. Então, esse é um dos pontos mais importantes. E aqui no Brasil, nós temos uma enorme chance de nos tornarmos, né, o grande catalisador mundial dessa bandeira. E Luiz, só para quem encerrar aqui nossa conversa no momento, para quem está assistindo, quer saber mais informações sobre vocês, para se associar, para acompanhar vocês nas redes sociais, como é que faz para encontrar? Pronto, eu pediria para acessar CCIFBCE no Instagram e a partir de lá encontrar todos os contatos. Ok, Elo, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E agora a gente vai ao